Amém? Ela já falou aí do negócio que vai acontecer depois da mensagem, irmãos. Mas esqueça o jantar por enquanto, tá bom? Vamos ficar naquela passagem onde diz, né? Não só de pão viverá o homem, mas sim de quê? De toda a palavra do Senhor. Eu só peço uma coisa, meus irmãos, nessa noite, que fique atento, né? Quem está sentado, continua sentado e fique atento à palavra do Senhor. Antes da mensagem, querido, queremos dizer que estivemos ontem ali no interior, ali numa reunião e após um culto de Santa Ceia. Foi um culto muito abençoado. Estava ali eu, o obreiro Teixon, e o nosso amado irmão. Olha só. Quem sabe o nome dele aqui? Ninguém sabe o nome do irmão? Diga para a igreja aí, amado. Ele vai embora no final do ano. Irmão Luiz, gente. Ele já está aqui com mais de ano. É isso, irmão Luiz? Mais de ano já? Mais de ano aqui na igreja, né? Eu já estou, né, com saudade aqui do irmão Luiz, né? Ele, não só ele, mas a irmã Vera, né? Mas a irmã Vera não foi ontem. Foi só eu, o Teixon e o irmão Luiz para aquela reunião e para aquele culto abençoado, né, irmão Luiz? Foi um culto, irmãos, aonde eu gostaria que os irmãos não conversassem, viu, amado? Não conversa, você que está lá atrás, irmão, não conversa não, por favor, viu? Depois você conversa, você namora, faz tudo, tá bom? Viu? Então, e ali foi um culto abençoado pelo Senhor, né? Tivemos ali a viagem também, só que quando eu cheguei aqui, o que estava acontecendo? Né? A nossa vigília. Quem esteve na vigília, deu glória a Deus. Tivemos aqui. Cheguei cansado, mas eu disse, eu não posso ficar de fora. Por quê? Eu quero perguntar aqui a alguém aqui, quem é que não precisa de orar? Dê glória a Deus. Então, todos nós precisamos, irmãos, de ter uma vida de oração. A oração, ela nos aproxima o crente de Deus. A oração, ela também, ela nos leva ao caminho do quebrantamento. A oração também, ela nos leva para onde, irmãos? O caminho da humilhação. A gente se humilha diante de Deus e Deus começa a refazer esse vaso velho e faz um vaso novo. Amém? Então, e aí estivemos aqui ontem à noite, foi uma bênção do Senhor a nossa vigília, né? E depois fomos para casa, né? Mas eu quero agora trazer aqui uma palavra de bênção para a igreja. Olha o tema aí. Prioridade de vida. Prioridades da vida, né? E eu estava olhando, amados, lá em 1 Reis 3:5, olha o que diz a palavra do Senhor. Preste atenção. Em Gibeão apareceu o Senhor. Apareceu a quem? A Salomão. De noite, em sonhos, disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Ou seja, tá bom, obrigado. Se Deus
chegasse para você, né? Vamos aqui pegar aqui o pastor João, né? Se eu chegasse aqui para você, João, pede aí o que quero que eu vou te dar. O que é que você pedia? Hã? Sabedoria, né? O pastor João disse que ele pediria sabedoria. Se Deus chegasse para ele, João, eu quero te dar, o que tu pedir eu vou te dar. Ele disse, né? Aprendeu com quem aí? Salomão, não foi isso? Olha só. E aí, Deus, ele faz essa pergunta. Já pensou, queridos? Se essa pergunta fosse feita a cada um de nós que estamos aqui nessa noite, sem eu ter citado esse versículo, o que é que... Agora está fácil, né, para todos nós. O que é que você diria para Deus? Isso é Deus fazendo uma pergunta. O que você me pedir, eu estou pronto para dar. Olha só. E nós podemos ver na continuação do texto, Salomão, ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Tu és um Deus todo-poderoso. Tu me colocaste como rei de Israel. E esse povo é um povo numeroso, é um povo grande. Me dá sabedoria. Quem pode dar glória a Deus por isso? Para que eu, olha só, para que eu venha conduzir este povo à tua presença. E aí nós podemos ver também, queridos e amados irmãos, veja o que diz aí também em 2 Reis 2, 9 e 10. Só para a gente entrar na mensagem, que ainda é a introdução. 2 Reis 2, 9 e 10. Veja bem. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. O 10. Olha só o que disse agora Elias para Eliseu. E disse: coisa dura tu me pediste, mas há uma condição: se me vires, quando for tomado de ti, olha só, irmão, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Obrigado. A gente vê este versículo aí, o que Eliseu pede a Elias, podemos dizer, o seu professor. O próprio Elias diz: rapaz, isso é uma coisa muito dura, muito, tu me pediste assim uma coisa muito dura, mas tem uma coisa, eu não vou te negar. Olha só, irmãos, mas tu só vai receber, olha só, se tu me vires eu ser tomado.
E o texto seguinte diz que Eliseu não largava o pé ali de Elias. Elias ia para um canto, Eliseu ia acompanhando. Elias ia para outro local, lá estava quem? Eliseu. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? Nesta palavra, olha só, é que houve ali uma perseverança, houve ali, na verdade, um cuidado, e houve ali também uma importância daquilo que o próprio Eliseu tinha pedido a Elias. Às vezes as pessoas pedem algo ao Senhor, e se ele não der no dia seguinte, já não crê mais. Mas aqui a gente vê uma perseverança. Quem pode dar glória a Deus por isso? O problema de muitas pessoas é que eles até querem algo de Deus, isso no âmbito espiritual, só que eles querem no tempo dele. Mas digo, o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Quantas pessoas, irmãos, já fizeram plano de viajar, de ir para um lado para o outro, e Deus dá outra direção? Mas Deus só dá outra direção quem está no seu caminho, porque Deus sempre vai dar para nós o melhor. Amém? E a pastora estava falando agora há pouco tempo que primícia não é só dar as primeiras coisas, mas além de dar as primeiras coisas, tem que ser diga melhor. E eu estava agora pensando na primeira oferta que um homem deu para Deus, aliás, 2, mas no 2 só um Deus recebeu com alegria. Foi o caso, né, de Abel. Diz a Bíblia que Abel, ele levou as primícias, né, das suas crias, mas só que Abel não levou apenas as primícias, ele levou diga, melhor. Diz a Bíblia que ele levou o melhor da gordura, ou seja, a ovelha mais bonita, a ovelha melhor, a mais gorda. E diz a Bíblia, queridos, que Deus tanto se agradou da oferta, como também do ofertante. Importante nós entendemos isso. E aí que agora nós queremos ver agora sobre as prioridades. Veja o que diz aí Mateus 6:33. Pastor, isso aqui eu já sei, é um versículo da Bíblia que eu já aprendi. Mas não basta aprender. Nós precisamos colocar em prática. Não basta apenas nós termos o conhecimento, igreja. Mas nós precisamos crer que aí se encontra a verdade, a palavra de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, que coisas eram essas? As coisas que os gentios se preocupavam. As preocupações do dia a dia, das pessoas que não crê no Senhor, né? Ele diz, olha igreja,
não precisa se preocupar, porque eu irei exatamente acrescentar todas essas coisas na nossa vida. Mas para que isso aconteça, devemos fazer o quê? Colocar ou buscar, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Deus, irmãos, ou Ele está em primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não está na nossa vida em lugar nenhum. Ah, alguém colocou Deus em segundo lugar. Não, meu irmão, Deus, ninguém coloca Deus em segundo lugar. Deus, Ele automaticamente, Ele se coloca em primeiro lugar na nossa vida, quando nós, na verdade, amamos a sua justiça. Algumas pessoas pensam que a gente coloca Deus para cá e para lá. Não. Deus sempre, Ele vai estar em primeiro lugar na vida dos seus eleitos, na vida daqueles que irão um dia morar no céu. E aqui eu entendo agora, veja bem, os princípios bíblicos das prioridades espirituais. Ponto 1. Os princípios bíblicos das prioridades espirituais. Veja o que diz aí Lucas 10:42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós conhecemos muito bem essa história. Maria, nós podemos ver aqui que Maria, segundo a palavra de Deus, ela agora, né, o Senhor chega na sua casa, como de costume, amém, irmãos? E Maria, ela recebe o Senhor, e agora Maria fica aos pés do Senhor, dando toda a primazia ao Senhor. Não sei se alguém, né, já foi taxado de ser, na verdade, uma pessoa que só quer viver na igreja. Mulher, tu só quer viver na igreja? E eu pergunto para a igreja: qual é o local melhor que nós devemos estar a não ser na igreja? Hein, irmãos? Qual é o lugar melhor? Eu não conheço. Você conhece, Carlinhos? Olha só. Lá estava a outra que também crente era, né? Já estava, Senhor! Tu não vê que a minha irmã, né, está aí sem fazer nada? Manda ela me ajudar nos fazeres da casa. Quantas vezes, irmãos, a gente deixa de fazer as coisas de Deus para fazer as coisas cotidianas? Hoje eu tirei para varrer a casa, para limpar a casa, quando tem algo na casa do Senhor. Né? Jesus disse: ei, Marta, quero te dizer uma coisa. A tua irmã, ela fez a melhor escolha. Amém? A gente, pelo que a Bíblia diz,
Marta era uma mulher que gostava de zelar a casa, varrer, deixar a casa limpa. Só que Maria, ela estava recebendo uma visita ilustre. Quem pode dar glória a Deus por isso? E a visita que ela estava recebendo de quem era? Era do Senhor. Amém, queridos? Prioridades, aleluia, bíblicos, né? Em relação às coisas espirituais. Um certo irmão, né? Não é o irmão Luiz, não. Um irmão que eu conheci há um bom tempo atrás, e disse: pastor, aconteceu um negócio comigo, que eu vendia uns pães no domingo e aquilo me pediu de eu ir para a escola dominical. E eu disse: sim, eu quero ir para a escola dominical. E ele resolveu colocar isso em primeiro lugar. Depois da escola, irmãos, os fregueses tudinho iam comprar o pão. Você crê nisso ou não? Uma boa parte crê, outra não. Você crê nisso? Ele disse: pastor, eu disse: Senhor, eu quero ir para a tua casa, Senhor. Mas tem o pão, eu tenho que vender o pão. Mas eu vou fazer aqui um desafio. Ele foi, quando chegou 8 horas da manhã, lá estavam os irmãos esperando para comprar o pão dele. Quem pode dar glória a Deus por isso? Hein? E pronto. E os fregueses sabiam que o irmão estava todo domingo na escola dominical. Depois da escola, lá estavam os fregueses comprando o pão do servo de Deus. Você entende isso? Isto são prioridades bíblicas no âmbito espiritual. E aqui a gente pode ver exatamente, olha só, Marta, né? Ela agora, uma só, né? Coisa é necessária. Jesus dizendo para ela: olha, Marta, uma coisa só é necessária. E a tua irmã, ela escolheu a coisa certa, a qual ninguém lhe será tirada. O que é que eu entendo com isso, irmãos? O Senhor muito bem sabia que não ia passar muito tempo na terra, só que Maria aproveitou. Sempre quando o Senhor ia em sua casa, lá estava ela aos pés de Jesus. Aos pés do Senhor. Para aprender, para se fortalecer e para ver o Senhor falando das suas maravilhas. Outra coisa, veja o que diz aí o Salmo 27. Verso 4. A igreja lê para mim, por favor. Aleluia. Quem pediu isso aí? Quem foi? Diga: Davi. Davi, deixa aí, amados. Uma coisa eu pedi ao meu Senhor, e a buscarei. Tem uma coisa, irmão, tem coisa que você não só deve pedir, mas deve buscar. E eu vou buscar, ou seja, Davi colocou isso no seu coração. Aleluia, amém, irmãos? Que coisa era essa? De morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida. Mas para quê, igreja? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqui é lugar de cura. Vamos crer nisso? Aqui é lugar de alimento. E aqui é lugar em que nós aprendemos da sua palavra. É por isso que é importante a gente entender isso. Você vem para a igreja, irmão, não é porque você está escalado para tocar um instrumento deste, ou porque você foi colocado ali na escala da portaria. Se for só para cumprir isso, irmãos, você não entendeu foi nada ainda das coisas de Deus. As coisas de Deus, querido, é diferente das coisas do homem. As coisas de Deus são espirituais. Quem está entendendo? Você está entendendo mesmo? E aí Davi diz, olha, eu pedi ao Senhor para eu estar todo dia na casa do Senhor, como morada. Você todo dia está na sua casa, não está? Todos os dias. Por quê? Porque você mora lá. E Davi tinha como morada do Senhor, porque ele diz, eu quero estar todos os dias. Aonde? No teu templo. Isso é prioridade. É espiritual. Isso é colocar Deus, aleluia, é deixar Deus que seja na tua vida em primeiro lugar. Aleluia. Prioridade bíblico das coisas espirituais. Veja o que diz aí também. Olha só. Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Houve um diálogo do Senhor com o jovem rico. Senhor, o que é preciso para que eu herde a vida eterna, para que eu seja salvo? Tu tem andado nos meus mandamentos? Tu tem cumprido os mandamentos? E ele disse, sim, Senhor, desde a minha mocidade. Mesmo ele não falando a verdade, porque diz a Bíblia que ninguém cumpriu os mandamentos do Senhor. Ninguém cumpriu os 10 mandamentos. Mas Senhor, diz a Bíblia que o Senhor amou aquele jovem. Diz, tudo bem, só falta uma coisa para ti. E aquele jovem com certeza diz, se só falta uma coisa para mim, eu vou tirar de letra esse negócio. E diz a Bíblia que aquele jovem, Jesus olha para aquele jovem com um olhar de amor e diz, olha, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás o quê? Um tesouro no céu. E vem e segue-me. Que oportunidade o Senhor deu para aquele jovem. Mas qual foi a reação daquele jovem, queridos? Qual foi a reação quando o Senhor fala isso para ele? Coloca o versículo seguinte, por favor.
Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se o quê? Diga, triste, porque possuía muitas propriedades. Aquele homem, aquele jovem, ele não entendeu nada das coisas espirituais. Aonde estava o coração daquele jovem? Nos seus bens. Amém, irmãos? O que é que eu quero dizer com isso? A Bíblia nos adverte coisas maravilhosas. De que não é os bens que nós possuímos aqui na terra que deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Mas o que é que deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida? O que é, irmãos? Diga, Deus. Está fraco. Diga, Deus. Não era o que estava acontecendo com aquele jovem. Diz a Bíblia que ele saiu triste, contristado, porque tinha muitos bens. Aquele jovem, ele se apega nos bens materiais, esquecendo, na verdade, a sua riqueza no céu. Ele não passou no teste. Ele não passou na avaliação de Deus. E diz a Bíblia que ele sai triste e os discípulos de desespero, né? E nós, Senhor? E o que é que nós vamos ganhar com isso? Que nós deixemos o barco, deixemos, olha só, Pedro ainda não estava com o vestido direito. Deixemos a nossa profissão de pescador. Deixemos o nosso ganha-pão. E o que é que nós vamos ganhar com isso? É isso aí, Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para ti nessa noite. Vocês vão ganhar 100 vezes mais daquilo que vocês deixaram. Quem entendeu isso aí? Não entender direito. Jesus disse, vocês irão ganhar 100 vezes mais de tudo que vocês deixaram para me seguir. Quem entendeu? Nós temos aqui o Robson, que ele trabalha com número financeiro. Eu quero saber dele aqui qual é o banco que paga 100%, Robson. Cadê o Robson? Qual é o banco que paga 100%? Nenhum? 50%? 10%? Tem? Depois tu me passa ele para mim. Só que esse banco aqui, querido, era 100% e era garantido. Pode ter até banco que pague mais, mas não há nenhuma segurança. Mas aqui há uma segurança, amém, igreja? Mas só que não parou por isso não, ele disse, mas tem uma coisa, vocês irão ganhar 100 vezes mais e mais diga, a vida eterna. Tá bom? Tá bom, Pedro? Tá bom para vocês? Foi o que o jovem não entendeu. Aleluia! E aí nós podemos ver também, veja o que diz aí, queridos. Mais um texto aí. Veja, João 9:25, por favor. As prioridades bíblicas e espirituais. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Aleluia. Ali indagaram aquele homem que era cego de nascença.
Aí disse: uma coisa eu sei, meu irmão, que eu era cego, eu nasci cego, mas agora eu estou vendo. E ele é um profeta, ele é o Filho de Deus. Ou seja, aquele homem entendeu das coisas espirituais. Uma coisa eu sei, que até hoje ninguém fez isso comigo, mas ele fez. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Amém, igreja? Vamos ver algumas prioridades que muitas pessoas elas tomam de uma forma errada. E na Bíblia não foi diferente. Veja o que diz aqui, por favor. Vamos ver Lucas 9:59. Algumas prioridades que as pessoas tomam de uma forma errada, ou de uma maneira errada. E na Bíblia nós temos algumas pessoas que também andaram por esse caminho. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus, ele encontra um homem, faz um convite para aquele homem ir com ele. E o homem diz: até eu vou, mas eu só vou depois que o meu pai morrer. Ou seja, foi uma prioridade que aquele homem tomou de uma forma errada. O pai dele não tinha morrido ainda, né? Ele disse: não, eu vou cuidar de meu pai e depois, aí eu vou te seguir. Depois, se der tempo, se eu tiver um tempo. Tem muita gente que coloca Deus assim, irmãos. Se coloca o si no meio. Deus, ele sempre vai estar, não é que ele tem que estar, ele vai estar na nossa vida em primeiro lugar. Amém? Aleluia! E nós entendemos muito bem isso. Aquele homem até, né, queria ir, mas quando? Só depois. Né? Só depois. Né? Veja o que diz aí também, em nome do Senhor Jesus. Olha só. Lucas 9:61. Preste atenção, irmãos. Outra decisão, prioridades erradas da vida. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Eu quero ir, mas só depois que eu for lá em casa, dar um abraço para meus irmãos, dar um beijo na minha mãe, nos meus familiares. Ou seja, qual era a prioridade daquele homem? Prioridade primeiramente nos seus parentes. Mas nós aprendemos que primeiro é quem? Diga: Deus. Deus. Prioridades certas da vida. Veja o que diz aí, mais uma vez, Mateus 6:33. Para nós entender melhor. Prioridades da vida que nós abraçamos de uma forma correta. Com essa é quando nós buscamos primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Veja o que diz Mateus 7:27, por favor. Para entender melhor.
Olha só. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande. Foi grande o que, irmãos? A sua queda. Que foi isso? Foi uma construção feita pelo homem insensato. Uma pessoa insensata, irmãos, ela primeiramente, ela vai cuidar dos seus. Primeiramente, ela vai cuidar das suas coisas. E deixa as coisas de Deus se der tempo, ou se encontrar algum tempo. Só que Deus não negocia. Amém, queridos? Só que Deus não negocia, queridos. Quando Ele chama, Ele se responsabiliza pelaquela pessoa que chamou. Irmãos, crê nisso ou não? Você crê nisso, irmãos? Que você foi chamado para ser vitorioso, que você foi chamado para ser, na verdade, um campeão. Amém, igreja? Agora o insensato não. O insensato, ele não tem cuidado no que faz. Ele faz de qualquer jeito. E de qualquer jeito Deus não recebe. Prioridades corretas da palavra de Deus. Vamos ver o que diz aí. Vamos ver o que diz agora, amados e queridos irmãos. Nós sabemos que a nossa prioridade, primeiramente, é Deus. E em segunda, é a nossa família. Amém? Você sabia que a nossa prioridade, primeiramente, é Deus e segunda, é a nossa família? Amém? Veja o que diz aí, por favor. Vamos já concluir. Olha só. Em segundo, é a nossa família, ou seja, o nosso lar. Primeiramente, a salvação, o bem-estar da família, né? O pai, a mãe, irmãos, parentes, cônjuge, filhos. Ou seja, que família é a sua? Como é que está sendo, na verdade, como é que nós estamos vendo a nossa família como em segundo lugar? Hein? Alguns colocam a igreja em segundo lugar, mas a igreja, ela não está em segundo lugar. A igreja, ela tem um lugar, mas sabe qual é o lugar da igreja? O terceiro. Primeiro Deus, diga, primeiro Deus, segundo família, e o terceiro é a igreja. Aleluia. A igreja. Porque se nós cuidarmos bem da nossa família, nós iremos ter família sadia na igreja. Mas se nós apenas olharmos para crentes na igreja, nós podemos falhar na família. Olha o que diz a palavra do Senhor. A igreja vai em terceiro lugar, porque a igreja, ela é, né, uma prioridade espiritual. Nós devemos pertencer a uma igreja local. Todo crente, todo cristão, ele tem que ter uma igreja local para se congregar. Segundo, além de ter uma igreja para se congregar, nós devemos se comprometer com a nossa igreja. Ou seja, há uma responsabilidade de cada um de nós com a nossa igreja, como em terceiro lugar. Amém, queridos? E para encerrar, olha só. Devemos frequentar a igreja em que nós escolhemos. Devemos ter uma frequência na igreja. Devemos semanalmente estar nos cultos que a igreja realiza. Por exemplo, aqui,
Quais são os dias dos cultos oficiais? Hoje, terça-feira e sexta-feira. Sem contar com os cultos de orações e outras atividades. Mas os cultos oficiais que estão lá no relatório, quais são eles? No domingo, terça-feira e na sexta-feira. Aleluia. E nós temos, na verdade, que entender isso. Nós temos cultos na nossa igreja. E nós devemos assiduamente, de uma forma responsável, estar presente. Quem está entendendo? Domingo, terça-feira e também na sexta-feira. Encerrando, olha só. Isso é igreja, amém, irmãos? Frequentando a nossa igreja. Fazendo parte, se você é jovem, você vai fazer parte da onde? Da mocidade. Se você é homem, você vai fazer parte da onde? Do departamento de homens. Se você é mulher, vai fazer parte de quê? Do ministério de mulher. Mas devemos entender que em primeiro lugar está quem? Diga, Deus, na nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e vamos ao Senhor.